Hola a todos Olá y a a todas. todos! Estamos Estamos acá aqui com con Alejandra Grebe Ale e y Jorge Jorge, Herrera, quienes nos han que ido têm nos contando falado algunos sobre datos algumas con respecto questões a la relativas à autoridad autoridade e y às las lecciones que lições nos deja San de José. São José. Y en Neste este momento, ratito vamos ter tenemos uma una conversa muito conversación próxima para cercana poder também para captar poder em también suas plasmar experiências o dentro que de São nuestra José fez como experiencia líder lo que San José e o que hizo eles como também, líder tanto a Ale y como o Jorge, también estão tanto fazendo la Ale em seus como el trabalhos. Jorge están haciendo en su Precisamos trabajo. hoje nos CIEs, Necesitamos executivos, hoy en nuestros empresários, CIEs, empreendedores que também ejecutivos, empresarios y colocam emprendedores parte do selo de São José e podemos también entender que a liderança parte parte del sello de da San José humildade, a podamos partir do comprender que que el liderazgo é menos parte egoísta, a desde la humildad, conversa, o vínculo, desde lo o que ser es guia, o primero poder de ser la empático com os conversación, outros. el vínculo, Então vamos el ser começar, guía Ale e y Jorge. poder Quero empatizar introduzir con los com otros. respeito ao que você Entonces vamos estava a dizendo partir, sobre Ale y Jorge, três aspectos y da vida quiero interior profunda, a ausência do introducir con ego respecto a e lo que ustedes están autoridades que guiam em cada um comentando destes aspectos. tres Há uma aspectos mudança de sobre paradigma, como la Jorge profunda vida mencionando, interior, la ausencia de ego y la autoridad mencionava, que de guía. um modelo Y cada uno de estos tradicional para aspectos outro, que se da un parece cambio de paradigma, como iluminado decía pelo São Jorge, José. desde uno E nesse tradicional caso, a por uno que exemplo, a parece vida guiado por interior que San nos José. preparamos Y en para ese fazer um caso, instrumento por ejemplo, melhor, la vida em vez de interior nos ser mais preparamos para ser bem-sucedido e mejor ter instrumento en vez de ser que más ser, exitoso. Y a rezar veces e pensamos meditar para que estamos conectados encontrar-nos com con Dios. Deus. A pergunta para La você, pregunta para Jorge, ti, Jorge, é como ¿cómo podemos podemos encontrar encontrar tiempo tempo para para desarrollar desenvolver nuestra nossa vida vida interior interior em en um un mundo mundo que que, entre passa comillas, nos pasa atualmente por por cima de encima nós, con los com as tarefas quehaceres? diárias? Bem, Pues essa é uma muy buena pergunta muito pregunta. boa. Por eso en Lembro-me una de uma oportunidad vez ter falado conversamos com con uma una de das las irmãs de hermanas Schostedt de Schoenstatt sobre como era dentro de do cómo lugar era onde elas el estão, interior onde elas del lugar moravam. donde ellas Seria a están, casa das la irmãs, casa, digamos, de digamos. las hermanas. E eu estive lá muitas Y vezes e de a mí me ha tocado un fato par de se veces encontra estar um ahí y ambiente efectivamente uno se maravilhoso, encuentra con un muito ambiente próxima do maravilloso, céu, muy muito cercano al cielo, pacífica, um de lugar mucha de paz, de muita mucha oración, de mucha oração, reflexión, muito en reflexiva, onde donde a iluminação de Deus aparecen aparece como vivas, ¿no es cierto?, las como se estivesse iluminaciones de Dios. viva, não é verdade? Y yo E eu le me pregunté a la hermana, bueno, ¿y cómo perguntei logran esto? à irmã, Mira, me e dijo, como você no es gratis. conseguem isso? E O ela sea, aquí hay un me disse trabajo que isso y hay una disciplina. Y é esa livre, ou disciplina seja, requiere aqui é um que trabalho, é uma te hagas un disciplina, tiempo e essa y tú disciplina mismo, creo exige que yo, você faça que es lo que tenemos um que hacer tempo, nosotros como e eu personas que acho vivimos que en é un isso que temos mundo que fazer como pessoas normal, que vivem no donde mundo todos normal, onde cooperamos, todos nós donde todos operamos e todos trabajamos, nós y en un trabalhamos. mundo que estamos E em um llenos, ¿no es mundo cierto?, cheio de de interrupciones, interrupções, temos que tenemos que escolher as elegir pedras las piedras fundamentais e colocá-los fundamentales em y primeiro ponerlas lugar no primero dia, dentro del día. o que significa Eso pela manhã significa dar-nos en la um pouco, mañana um darnos un espaço de espacio, 5 minutos, 5 minutos talvez a no lo mejor al início, dois principio, minutos no início, 2 minutos al mas principio, se eu pero não si no tiver tienes cinco 5 minutos para minutos para encontrarte me con encontrar Dios, com es muy Deus, difícil é muito que puedas difícil de que verdad essa lograr esa possa realmente cercanía de ese alcançar Dios aquela que vive proximidade conmigo daquele Deus que vive diariamente. comigo Y al diariamente. final del E no día, final do es dia, tentar posible tratar refletir de reflexionar novamente nuevamente também, dois también minutos, cinco 2 minutos, minutos, 5 minutos, o que me qué es lo fez que viver me ha hoje hecho vivir Deus, Dios hoy o que día, qué Deus es lo me que me hizo a falou, mí o que y a Deus dónde me llevó. me propõe. Muchas gracias, Jorge. Muito obrigada, Ale, Jorge. tú Ali nos você falou hablaste sobre a respecto a fé la fe prática da práctica, divina la divina providência. providencia. O que ¿Qué acontece pasa quando cuando no não nos nos encontramos encontramos con com Deus? Dios? Em que momento você usou a ¿En fé qué momento prática da divina hemos providência? Talvez ocupado la fe também em práctica seu de la trabalho, mas providencia? também em sua família, Quizás porque también você é en lo uma laboral, mulher pero también atômica, com en muitas tu familia, coisas, e que às porque vezes una escapam ao nosso mujer controle algumas coisas. trabaja O con que você muchas pode nos cosas, contar do seu que a veces se papel? nos escapa del control algunas cosas. Vou te Entonces es muy responder desde a minha importante, dice experiência Jorge. e do que foi Bueno, assumir mira, o meu te papel, a voy a minha contestar função. con, Te desde la falo que sou intensa por experiencia natureza. y desde lo que ha Acho que sido isso dá para asumir notar la cargo. Yo claramente. soy intensa por Quando eu naturaleza, creo que eso assumi ya na se pueden dar função, cuenta, ¿no es no cierto? primeiro mês em que me Eh, senti Cuando completamente me toca absorvida, asumir el cargo, aspirada, el primer mes yo me sentí dentro de algo que completamente estava abducida, sugando podría toda a decir, minha o energia, aspirada, no sé mas cómo também explicarlo. estava me Vivía fazendo perder um dentro pouco o equilíbrio. de Daí eu de un- pensei, como de colocar algo que em me ordem estaba aquelas como coisas que são chupando importantes, toda mi daqueles energía, que são menos pero también me importantes. estaba haciendo Por isso eu perder un poco disse, el bem, equilibrio, de decir, eu bueno, tenho que parar, ¿cómo, porque se eu não cómo posso pongo en chegar no orden aquellas cosas que son escritório às sete e importantes meia de da aquellas que son manhã menos importantes? e voltar para minha casa Y às por lo 9 da tanto dije, noite. bueno, Ah, esto não, hay que isso não. pararla porque
E o sistema público é comum isso, é assim mesmo, porque eles dizem que hoje que você perdeu sua vida, no final ela vai te construir, e a verdade é que é muito absorvente, é difícil explicar. Por isso eu disse que você tem que parar e você tem que colocar as coisas em perspectiva, em um norte. Quanto tempo eu vou dedicar a isso, mas também o que é mais seguro, para que eu não perca de vista as coisas que eram muito importantes. O estar bem, por exemplo, não ser consumido por isso, porque no final do dia ele voltará para você se você finalmente perceber isso. A última conta será para você pessoalmente. Então você não sabe que aqui a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha vida de volta no que é mais importante, o ser mãe, ser esposa e depois vir a vida profissional. Então, como eu consigo organizar tudo isso? Como não perder o espaço da pausa, que é um pouco, como o Jorge disse, para ter essas pausas no dia e dizer isto é o que eu ofereço, para não esquecer nem mesmo 2 minutos, para não perder meu espaço de oração e para colocar a casa em ordem novamente. Estes artículos de fé prática da Divina Providência que Jorge mostrou e que eu também mostrei foram fundamentais para mim em diferentes fases da minha vida. Não só agora, mas também percebi que a partir do momento que recuperei meu equilíbrio, tudo começou a fluir como tinha que fluir. Em cada uma das diferentes esferas da minha vida, a partir daí, o sino sempre toca. O ser é a primeira coisa que você tem que fazer internamente. Se você não estiver bem, você perde o equilíbrio e nada funciona do menor para o mais complexo. Obrigada, Ale. Bem, há um GPS que carregamos dentro de nós e que temos em nosso interior, que levamos dentro e que também nos liga ao que definimos como um propósito da vida, o que nos faz vibrar, o que nos compromete, mas também o que nos permite transferir nossos talentos no que estamos trabalhando, mas também na família. E desse ponto de vista, estamos revendo com vocês é o ego, que é o excesso de uma autovalorização, é que tudo é feito por e para um ganho pessoal. Um dos grandes inimigos que você mencionou da autoria e alguns dramas são basicamente exemplos de ego e ocupam muito tempo. O que Jorge mencionou nas equipes de trabalho, Jorge, o que posso fazer se eu não perceber que minha equipe está vivendo no paradigma tradicional do ego? A primeira coisa é falar com as pessoas, é fundamental saber como eles se sentem, o que estão experimentando hoje, que coisas estão afetando, e quando você descobre certos elementos, há luzes que se acendem, por exemplo, a má interpretação, dizendo-lhe algo que está acontecendo com aquela pessoa, é que é lamentável. É quando você entra num jogo de simpatia com eles, você está entrando numa área onde efetivamente não há respostas. Por outro lado, se você entender com empatia, em vez de comparecer, você lhes dá opção, por exemplo, a questão típica, por exemplo, chega um executivo e ele diz: olha, eu tenho um problema com essa pessoa que não me envia as coisas, ele não me entende, etc. E qual é a resposta? Que pena, eu acho que você tem que ser paciente, aceite como ele é, que nos leva a nada, ele vai perpetuar a situação. O que você deve fazer é dizer por que você não tenta falar com ele, por que você não vai e lhe oferece ajuda, de que maneira a sua área poderia agir em equipe com ele, há algo que você acha que pode fazer melhor para que amanhã essa pessoa considere que o que você está propondo, essas são as ferramentas que se tem para evitar essa discussão, pois caso contrário você entra em um ambiente muito estranho e que a única coisa que ele faz é desperdiçar seu tempo, o tempo de toda a equipe. Muito importante, Jorge, o que você menciona, porque uma das coisas que o líder com autoridade e guia tem que fazer é tirar as pessoas da região de conforto, é deixá-las ser os protagonistas.
do seu dia a dia e não a vítima. Então, quando você menciona o exemplo, há muito que talvez prefiram dar sua opinião ou dizer à pessoa que sim. Eles podem continuar a dar suas queixas, mas isso não dá ao funcionário o poder de se encarregar das suas questões. Ali, eu gostaria de perguntar a você, e em muitas ocasiões podemos falar em profundidade sobre a diferença entre assumir e abraçar a mudança, que talvez possa ser uma atitude mais ativa, já que você teve, especialmente no setor público, que as pessoas acreditam que a mudança é algo profundo e que você, como guia, como autoridade, convence todas as pessoas da confiança, de que no final sonhamos juntos e que outras coisas poderíamos compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo. Eu acho que tudo que é liderar a mudança requer muita flexibilidade e também requer algo que é importante, que é conhecer as pessoas que vão ajudá-lo e vai trabalhar com vocês nesta mudança. Jorge esteve mostrando a curva típica de mudança, que estou fazendo algo que também é mudança estrutural, é que as pessoas, especialmente aqueles que trabalham na educação, os professores, não gostamos de mudanças, e não gostamos de mudanças e nem os seres humanos, porque no final das contas, as mudanças e a incerteza significam que vocês não sabem o que vai acontecer, e portanto a primeira crença das pessoas na mudança é que ela vai ser ruim para nós. Então, quando você começa a liderar com eles, obviamente a questão da confiança é fundamental, mas também, do meu ponto de vista, algo que é relevante, especialmente quando você anuncia uma mudança e diz, bem, para eles, é importante saber como essa situação, que situação eu vou alcançar e como vou fazer isso, e assumir quais são as perdas, e esperamos verbalizar essas perdas com eles. Sabemos que hoje estamos aqui e que isso implica isso, e que vamos chegar a ver o que isso implica. Talvez tenhamos pensado em algo simples, que poderia ser uma mudança de casa, e sabemos que essa casa onde vivemos hoje não podemos damos um exemplo. Essa casa, ela tem uma sala de estar que nos permite estar todos juntos, ver a televisão, não sei. E vamos nos mudar para outra casa onde não vamos ter essa sala de estar, mas em vez disso, vamos compensá-la de outra forma. A mesma coisa que acontece nas mudanças organizacionais, as organizações gostam de voltar ao equilíbrio, gostam de estabilidade. Portanto, você deve tensioná-los. E essa tensão incomoda, e como se o chão está se movendo. Mas quando você trabalha com eles, assumem as perdas, e como se você chegasse ao fundo, e ao redor vem aqui a dor, há medo, há incerteza, há sentimentos poderosos, e portanto você não precisa contrariar os consentimentos que dão segurança e dão estabilidade, que de alguma forma você diz que isto é bom, isto vale a pena. E nesse momento as pessoas no fundo assumem, estão comprando a mudança de comprar este novo sonho, este novo propósito, porque você o carrega com propósito, você o carrega, e eles começam a chocar sobre algo bom que está vindo. E tem que haver algo bom, tem que haver esperança de que você tem que dar certezas e ter clareza sobre onde vamos chegar, porque a instituição, novamente, sinto que as organizações estão sempre buscando o equilíbrio, e é por isso que, para liderar a mudança, você tem que usar ferramentas que são diferentes do que, no caso do setor público, é uma questão muito importante, a autoridade formal que você tem. O poder é dado pelo papel da organização. E você poderia chegar a dizer, vamos para diante, vamos para lá. Mas como você ganha a autoridade informal ou a autoridade formal que as pessoas acreditam em você, acreditem em você e confiem em você, e que eles o acompanhem neste grande sonho? É isso? É um pouco o que está em jogo aqui. Obrigada, Ale. Muito bem, você mencionou várias questões
e vários pontos importantes que o líder com autoridade deve ter. Uma das principais coisas que também queremos transmitir hoje é que o líder tem que humanizar a organização onde ele está. Ali e Jorge falaram sobre as posições, falaram sobre a posição, que a verdade é que se tem que ganhar essa autoridade é de que maneira, aqui tanto o Jorge como o Ale já mencionaram o sujeito da humanidade, o sujeito do ego, que tem que ser baixado, mas também dar espaço para cometer erros, dar espaço ao fato de que somos humanos e que as organizações e as pessoas, na medida em que querem avançar, têm que cair em verdade, que nem todas as pessoas nascem perfeitas e, portanto, esse é um aspecto que a questão da humanização, e hoje, Jorge, eu gostaria de perguntar, o que acontece com esta humanização neste tempo, após a pandemia, que estamos vivendo este trabalho híbrido, em como podemos transmitir esse propósito e esta energia do líder, mas a autoridade a essas equipes que nos veem atrás das telas. Eu acho que o mais importante é que as pessoas sintam o sentimento de pertencer a eles, que se sintam que fazem parte de uma equipe e que sejam valorizados como parte dessa equipe. O trabalho híbrido ou o teletrabalho tem esse problema, é muito bom do ponto de vista da eficiência em que você está na sua casa, etc. Faz você perder menos tempo ou investir menos tempo, porém é separado do que as pessoas mais querem, do escritório, que é estar com aqueles próximos a vocês, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para trabalhar pessoalmente, etc. Por enquanto, portanto, quando a realidade hoje nos chama para o trabalho híbrido, a primeira coisa como líder é entender que as pessoas têm que se sentir parte da equipe e você tem que fazer tudo ao seu alcance para que essa pessoa se sinta assim. Primeiro você ligue a ele permanentemente, e se você não chama, peça para alguém chamá-lo, um amigo ou outro colega, como eles foram, e se eu posso ajudá-lo, como esses objetivos estão indo, e algo que hoje sua vida pessoal está afetando o seu desempenho no trabalho. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante reconhecer que não é seu papel como líder ter todas as respostas, que você não conhece todas as respostas. Então, dê desafios divertidos às pessoas que estão procurando desafios. Como podemos resolver este problema? Você pode pensar, por que você não fala com esta ou com aquela pessoa? Por que você não tem uma pequena equipe e tenta dar algumas alternativas, mesmo que você saiba a resposta, para que possamos ver como podemos conseguir este dilema? Este desafio, este problema. Eu diria que estas duas coisas são as mais críticas e muitos mais, mas estas são as que eu acho que são as mais importantes. Muito obrigada, Jorge. Que diferente quando falamos em comum e quando convidamos pessoas a dar respostas, não apenas acreditamos que temos a única resposta e a única verdade, portanto, quero convidá-los como executivos de negócios e empresários a se perguntarem como estão se ligando, como estão transmitindo este propósito e como estão enviando o sinal para suas equipes de trabalho de que querem ser uma autoridade, mas humanizando. Para terminar, é que o tempo vale ouro. Quero pedir a Ali e ao Jorge que nos dê um presente a todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos observando. O que vocês gostariam de transmitir para todos dentro do seu papel de guia e autoridade, vocês possam alavancar isso, o que lhe permitiu ter seus pés no chão, é estar perto de Deus, perto da Mother, em suas posições, em seus papéis também como pai, mãe, esposa. Antes de dar o presente, eu acredito que há uma coisa muito importante que pelo menos me marcou muito nos últimos 2 anos, que eu acredito que a pandemia, independente e todas as consequências sociais, econômicas que vimos, não é verdade? Também a saúde nos deu uma tremenda oportunidade que foi colocar nossas vidas em pausa ou em modo de avião, de uma forma que não nos
confinou a todos em nossas casas, nos devolveu ao centro, que é a família, que tem muito a ver com a pergunta que você está fazendo. Então, eu acho que hoje todos nós temos um papel e, acima de tudo, aqueles que somos pais, que devem repensar como queremos viver nossas vidas, se queremos voltar a esse modo de aceleração, em certo sentido, de correr pela vida, ou voltar às coisas mais simples, porque tem sido muito interessante o que aconteceu em todas as áreas da vida. Não nos fecharão da noite para o dia, e tivemos que aprender a nos comunicar com o que tínhamos dentro de casa, do teletrabalho, que você diz que tivemos problemas mesmo com as coisas mais básicas, para não esquecer, com a internet, por exemplo, a velocidade da internet não foi suficiente para tudo em algumas casas, mas com muito pouco, temos feito muito. Se voltarmos agora, voltarmos para retomar, mesmo com uma pandemia, resgatar valores que têm sido profundos, eu acho. Nesta época, eu não me sinto a mesma que antes da pandemia. Muitas coisas mudaram em mim, e se eu tivesse que dar algo e deixar algo, penso que voltar ao básico e ao essencial e à família, que é voltar a valorizar as pequenas coisas, os detalhes. Tem muito a ver com o tema de sempre voltar ao centro, que é a gente mesmo. E aquela conexão que se tem que ter neste organismo de vínculos com Deus, que se tem que ter também com os outros, enquanto se cultiva o vínculo com os outros. Isso tem que ser algo essencial em nossas organizações e tem que ver com a forma como os humanizamos, como os colocamos de volta no centro, como os unimos. Hoje, quando as pessoas retornam ao escritório, elas têm o desejo de se encontrar com os outros. Não sei como podemos tornar isso mais valioso, como não perdemos e encontramos esta tremenda oportunidade que temos agora de fazer as coisas melhor do que antes, mantendo os dois pés muito no centro, mas sempre mantendo esse elo saudável para cima diariamente, porque não é como se eu ficasse de pé e rezasse o dia inteiro. Finalmente, descobrir Deus no simples. Volto às coisas mais básicas. Creio que esta é uma das maiores lições aprendidas. Pelo menos para mim tem sido muito útil fazer o que eu tenho que fazer e também ser capaz de me reencontrar ou me resignificar como pessoa. Não sei se você entendeu, mas a ideia é essa. Muito clara, Ale. Agradeço-lhe e agradeço-lhe pelo tremendo presente que nos dá hoje. E Jorge, deixa a vara alta, e ela disse tudo. Mas olha, só lembre-se de uma frase que chamou a minha atenção do Papa, quando ele começou o ano de São José, sendo para abraçar aquelas coisas que não queremos estar em nossas vidas sobre a pandemia. E o que a Ali disse, São José foi um médico nessa capacidade de abraçar aquelas coisas que não esperávamos e que nos tiram da nossa região de conforto. Nós como líderes, eu como autoridade, nós como autoridades não estamos lá para mudar a realidade das pessoas. Nosso papel é transformar a percepção da realidade das pessoas para que elas possam tirar o melhor de si mesmas em tempos de mudança, que para mim é o grande ensinamento que a figura de São José teve este ano e estes 2 últimos anos em tempos de um momento que não tínhamos sonhado nem previsto, como esta pandemia. Muito obrigada, Jorge. Bem, deixamos para vocês 2 enormes e belos presentes. Muito obrigada e também por suas 2 apresentações que eu acho que nos farão refletir e, em nome da CIES, agradecemos a Ale e Jorge pelo seu tempo e também vamos refletir sobre estas questões em um workshop que vamos ter e também vamos trabalhar no vínculo com a comunidade internacional. Muito obrigada.